A água doce é um dos bens mais escassos da natureza. 97% da água é água salgada. Só 3% é água doce. Desses 3%, só 0,7% é acessível aos seres humanos. Quer dizer, 2030 não haverá água de qualidade para os 8 bilhões e tanto de pessoas que existirão no planeta em 2030. Wasser ist Leben. Wasser ist das Allerwichtigste. Die ganze Welt besteht zu 70% aus Wasser. Wir, die Tiere, alles sind etwa 70% aus Wasser. Eu penso que a água é um bem mais precioso que nós temos. Então, ter essa preocupação com a água é fundamental. Não há vida humana, animal e vegetal sem água. E como estamos tratando da água? Quais são os nossos comportamentos, atitudes e compromissos com a água? A água, na verdade, historicamente, ela não pertence a ninguém. Aliás, a água é o lugar onde se joga aquilo que a gente não quer. Joga um sofá velho, joga um sapato, pneu, se jogam os esgotos, os efluentes das atividades agropecuárias. Ou seja, a água, diferente da terra, na visão da terra, que tem dono, que tem propriedade, a água não tem dono, não tem propriedade, então ninguém cuida. Para você ter cuidado com a água, você tem que entrar na parte espiritual. Então, tudo que é sagrado, a gente tem que cuidar bem, né? Não pode sujar, não pode alterar o espaço onde tem o lago, o rio. Então, a partir do momento que a água está ali, você tem que deixar no jeito que está e cuidar. Eu considero água, seja a circulação de água doce no planeta, corresponde à circulação de sangue no nosso corpo. Não existe vida sem água. Partindo desse princípio, a água a gente tem que zelar por ela de todas as formas. Somos água, né? Temos rios correndo dentro de nós mesmos, né? E precisamos primeiro cuidar dos nossos rios internos. Se você mata a pessoa ou o ser, não adianta você metendo ela na máquina para fazer circular de novo, não vai ressuscitar. E assim a mesma coisa com a água. O próprio futuro da humanidade depende de você preservar o equilíbrio da natureza, entendeu? Senão não existe, na minha opinião. Se a gente for continuar consumindo, no meu entender, o último a ser consumido é o próprio ser humano, rapaz. Não tem lógica. Para quem está ligado nesse mundo espiritual, quem sente a natureza de verdade, sabe o que pode acontecer. Mas quem está nessas influências da convivência humana toda, às vezes só sabe o que é ele quando ele sente a dor da vida, né? Então ali ele começa a dizer, por que eu fiz isso? O clima, através dos ventos e do transporte de umidade pelos ventos, ele é interligado globalmente.
Uma coisa que acontece numa região impacta o que acontece em outra região. Poucas pessoas sabem, mas uma única árvore é capaz de colocar na atmosfera, nesse processo de evapotranspiração, mais de 1.000 litros de água por dia. A bacia amazônica é capaz de colocar na atmosfera diariamente 20 bilhões de toneladas de água. A mudança climática, ela torna mais imprevisível os períodos chuvosos e os períodos secos. Aumenta o que nós chamamos os extremos climáticos. O que nós estamos vendo na Amazônia nos últimos 7, 8 anos é isso. E o IPCC reportou no último relatório que essa sequência de anos secos, secas históricas e inundações históricas já pode ser atribuída ao aquecimento global. Qualquer pessoa que lida com o clima, independente do IPCC ou não, vê que o clima está mudando, os padrões climáticos estão mudando. A gente está saindo de um mês de março, aqui no Distrito Federal, e aqui na minha casa choveu 485 milímetros, eu sei porque eu meço. Nesse mês de março, quando a média era 180. E em janeiro, que era a média 247, choveu 67. Qualquer vegetação que substitua a floresta amazônica, mesmo que seja um cerrado degradado, uma savana, ela tem um comportamento durante a estação das chuvas muito similar à floresta. Ele evapora mais ou menos a mesma quantidade de água que uma floresta evapora. A grande diferença é na estação da seca. Na seca, cerrado, gramínea, pastagem, para de evaporar, porque não tem água, muita água no solo. A floresta, com as raízes profundas, acessa a água muito profunda, ela continua a evaporar. Às vezes a floresta evapora mais na estação seca, estação sem chuva, do que na estação com chuva. Então esse vapor d'água na estação seca em cima da Amazônia, com floresta, ele é transportado e vai lá para o sul do Brasil. E para o Brasil, uma grande porta de entrada desse ar úmido do Rio Guador é o Atlântico em frente de Belém. O vento alísios empurram esse ar carregado, saturado de umidade do Atlântico acima do continente, por isso nós temos uma região mais úmida, tropical, que é a floresta amazônica. Mas acontece uma recirculação da água, basicamente quando uma massa de ar sai de Belém e chega a Tabatinga, por exemplo, ela praticamente recirculou 3 vezes. Então existe essa contribuição muito grande da floresta. Então todo o país se beneficia com essa água. Se a gente imaginar substituição da floresta por pastagem, e há uma série de estudos sobre isso, mostram uma diminuição entre 10% e 30% nas chuvas da própria Amazônia, contribuindo inclusive para a chamada savanização da Amazônia. Então, nós estamos próximos às situações limites em que a humanidade vai ter que tomar uma decisão, como a Carta da Terra diz muito claro. Ou fazemos um pacto global para cuidar da Terra, cuidar uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. A água é azul, é verde, a água é transparente, a água é marrom. A água tem todas as cores, água com groselha, água com batom. A água brota cristalina, a água tem um jeito que nos faz viver. Sem água não tem vitamina que te deixe forte e a vida termina por morrer. A água enfeita a piscina, a água é noite e dia, a água é união de tudo que é vivo, tudo que respira. A água mata a sede na palma da mão. Água pra beber, água pra lavar, água pra chover, água pra nadar. Água faz crescer, água faz gerar. Tem água pra vender e água pra curar. Eu acho que a cooperação em torno da água fala a linguagem da própria água. A água é um elemento que coopera dentro de nós e fora de nós para a manutenção de tudo que é vivo. Olha, eu acho que a iniciativa de você ter um ano de cooperação pela água é uma iniciativa muito importante. O mundo todo hoje está tendo consciência de que a água realmente, se nós não tratarmos bem, nós não vamos ter. I think water and cooperation are two words that go together, because water by its very nature can't be divided.
Eu acho que a cooperação pela água é um tema da maior importância, e se nós olharmos do ângulo que eu conheço mais, que é o ângulo da política internacional, é fundamental, porque a água sempre foi a base de civilizações, a Mesopotâmia, né, entre o Tigre e o Eufrates, o Egito, né, que segundo Heródoto é uma dádiva do Nilo. Chamar atenção para isso, ter uma discussão nesse sentido, vai potencializar aqueles programas, aqueles projetos, aquelas ações que são voltadas para a conservação da água na natureza. Ao tratar da cooperação internacional, eu penso que a ONU procurou expor os potenciais conflitos que existem em termos internacionais, esses conflitos não são poucos, e de que a solução desses conflitos em nível internacional pelo uso da água, ele se dá através de um processo de cooperação. Hoje, se nós olharmos algumas situações, principalmente no conflito entre Israel e Palestina, a água é o elemento subjacente e principal. Por exemplo, as nascentes do Rio do Jordão são lugares, esses lugares que têm água, sobretudo quando a água é pouca, que são de grande importância até nos conflitos políticos. Então a água foi e continuará a ser um motivo de conflito e a maneira de evitar isso é uma visão globalizante. Então são questões que exigem discussão e diplomacia e é necessário fazer assim, respeitando a soberania dos países, mas ao mesmo tempo vendo que essa soberania tem que ser exercida de maneira a não prejudicar os demais. Para garantirmos que todos tenham acesso a esse direito básico à vida que passa pela água, nós precisamos da cooperação internacional. Mas prestemos atenção que a lógica do sistema mundial econômico, a lógica dos mercados, não é a cooperação, é a competição, é a concorrência de todos com todos. Então falta um substrato ético, humanístico, para que as pessoas colaborem com as águas que possuem, para que todos possam garantir a sua vida. E é importante também mostrar que, digamos, o bom manejo da água é bom para todos. Eu acho que isso é muito mais fácil de atingir através da cooperação internacional do que do conflito. Todo rio flui em direção ao mar, mas para ele chegar no mar, ele precisa da cooperação de muitos outros rios. Então, todos unidos se transformam num que chega no mar. The water is beginning of life. So, if we want a better world, so we involve in water management and water conservation. You build a dam, you think you're not affecting the river downstream, you do. You privatize water in a city, you are affecting the way you exploit that water. I feel that today all big corporates and privatized company in the globe, they are making a new water market. Our supermarkets sell bottled water, and this bottled water is not actually even coming from spring water, but coming from dirty water which is purified by chemical processing. Does that maintain the same vital correlation of water as spring water? This kind of question we are ignoring at our own peril. A corrida mundial hoje é para a mercantilização da água. A água é um bem natural, insubstituível, um bem vital e ligada tão profundamente à vida que ela não pode ser colocada no mercado porque ela é sagrada. Tocar corações e mentes para que possamos definitivamente sair da ideia de que a água é uma mercadoria, de que a água é um insumo e eleger a água realmente como a compreensão profunda, ampla e plena de que a vida é filha da água. A relação mais original, assim, do povo da floresta com a água, uma relação que, na verdade, ela tem muitas dimensões, né? Ela é uma relação, assim,
A água é um elemento sagrado, é uma irmã, é uma mãe. Porque hoje eu acredito que a gente é capaz de ajudar a terra. Ajudar a terra com as coisas mais simples, que é o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente usa todos os dias. Então, são atitudes, pequenas atitudes, que a gente precisa transformar o nosso hábito diário. Mas eu acredito que antes de você transformar, de você dizer assim, não vou jogar cloro no rio, ou mesmo dentro da sua máquina de lavar roupa, ou coisa assim, antes disso você precisa transformar a sua atitude interna em relação à vida. Então, quanto melhor nós tratarmos o solo, quanto melhor nós tratarmos a vegetação, mais água vai infiltrar e, consequentemente, melhor vazão nós vamos ter no período seco. As árvores, todo mundo sabe que tem um papel fundamental na preservação e no mantenimento desse ciclo hidrológico, né? Ela capta a água da atmosfera e protege também o solo. Especialmente em 29 municípios, uma região de 1.100.000 habitantes, nós temos esse trabalho que está se completando 10 anos do Cultivando Água Boa. E veja que inauguramos, o que para muitos era até algo surpreendente, a importância de cultivar a água, no sentido da água que precisa ser cuidada, precisa ser cultivada, ela precisa ser cultuada. E é nesse sentido, por exemplo, que todas as ações que desenvolvemos permeiam as iniciativas de educação ambiental formal, não formal e difusa. Concretamente, o que acontece? Em cada uma das microbacias há todo um processo de recuperação das matas ciliares. Nós completamos 1.322 quilômetros de reflorestamento nas margens desses pequenos rios para proteger as águas. Bom, o programa Cultivando Água Boa ele é um movimento. Se você quiser discutir uma sustentabilidade territorial, você não pode discutir um território sustentável a partir de um elemento desse território. Então não adianta eu ir dialogar com a sociedade falando só de mata ciliar, ou então falando só de recuperação de nascentes. Então se eu tenho catadores no território, não posso trabalhar sustentabilidade territorial sem trabalhar com o catador. Se eu tenho comunidades indígenas no território, eu não posso trabalhar um movimento de sustentabilidade sem envolver as comunidades indígenas. You know, in everything that is vital to life, the new vision that comes from a deeper sense of us being an interconnected humanity needs to join with an ancient wisdom. After all, we wouldn't be having the amazing systems of water in the desert of Rajasthan if there hadn't been a culture of water, of converting every drop of sweat into a drop of harvested water. It's the most populated desert of the world because of water harvesting. You know, my whole life going in water conservation and water management, I catch the rains and rejuvenate the rivers. In last 29 years, we rejuvenate the 7 rivers, conserve the rains and putting the underground aquifer. Então, todo o trabalho que é feito dentro do Programa Produtor de Água é tentar incentivar práticas que promovam uma cobertura do solo. E aí isso é muito importante porque aquelas áreas agrícolas, né, que eram utilizadas para produção de grão, utilizadas para produção para pecuária, são áreas que passam a ser elegíveis pelo programa. Né? Porque se você fizer uma agricultura sustentável, uma pecuária sustentável, que mantenha a cobertura vegetal sobre o solo e associar a isso práticas conservacionistas, você transforma essa área de produção de grão, ou produção de leite, ou produção de carne, numa área também produtora de água. Por outro lado, a riqueza que nós temos hoje de ver um pequeno produtor que a mata ciliar foi recomposta e dizer que isso mudou a vida dele e que se ele soubesse, teria recomposto a mata ciliar há 20 anos atrás. Ali para baixo vocês vê, bastou a gente preservar, não atear fogo e não deixar atear fogo, que a própria natureza recuperou numa velocidade incrível.
Então, as nossas ações têm sido desde cobertura do solo, para a retenção da umidade do solo, para gerar vida no solo, aumentar a porosidade do solo e fazer com que a água infiltre, desde também bacias de captação e de infiltração. Denn wenn der Boden heißer ist, wärmer als wie der Regen, der was fällt, lehnt das Wasser ab. Wenn kühler ist, eine üppige Vegetation, Beschattung, zieht das Wasser an und saugt es auf. É aproveitamento de todos os espaços. Debaixo de uma sombra você põe um pé de café, uma outra planta que se adapta com sombra e você vai fazendo o manejo de forma que você consegue extrair os produtos dessas plantas. A garrafa com água, tá? Ela sujaram um pouco porque os meninos que vêm nas visitas abriram bastante. Bom, uma garrafinha com água, porque se for só um buraco ou uma garrafa vazia, o que acontece? Entra um facho de luz. Quando você põe água, acontece a refração da luz e isso dá um efeito de lâmpada. Outra técnica que a gente usa muito é a captação de água de chuva. Isso aqui é um tanque de água de chuva, está cheio, né? Estamos saindo de uma época de chuva. Aqui cabem 24 mil litros de água. Bom, aqui esse viveiro ele trabalha com a água na sua produção e no seu objetivo, né? Porque essas mudas elas são para o reflorestamento na beira do rio e aí que tem um trabalho de cooperação muito grande, porque a gente planta em propriedades particulares de agricultores familiares, né? E a cooperação com a água ela já começa desde o viveiro, tá? Porque a gente tem um sistema de irrigação primeiro que aproveita, né, reaproveita lixo, essas garrafinhas PET, e ele acaba sendo mais eficiente do que o aspersor industrial, porque a gente consegue direcionar exatamente para onde a gente quer, quantos furos a gente quer, tá? E esse é o resultado. Hoje a gente enxerga a água muitas vezes meramente como veículo. A gente joga 200 ml de xixi, aperta o botãozinho mágico da descarga, que joga 10 litros d'água para levar 200 ml de xixi embora. Simplesmente transportar isso para longe, né? E transporta para um lugar que eu não sei o que vai acontecer nesse lugar. E aí o que a gente faz? A gente olha para esse problema, esgoto a ser tratado, e vê uma solução. Então uma coisa é eu jogar 200 ml de xixi, né? Ou algumas gramas de fezes, na água, num corpo d'água. A outra coisa é utilizar isso como adubo. Isso aqui é um sanitário seco ou sanitário compostável. Ele funciona de forma muito simples. São duas câmaras com um plano inclinado lá dentro, né? A pessoa faz suas necessidades naturalmente, isso vai rolar e depois, em vez de dar descarga com água, elas jogam serragem. O fato de ter chaminé evita que tenha cheiro. E o fato de ser preto, voltado para o norte, nessa região aqui, significa que vai esquentar bastante. Então esse aquecimento que se dá lá dentro ajuda o processo de secagem, fermentação e tal. Então os dejetos todos, né? Os dejetos viram isso aqui. Isso aqui é o resultado de um ano de compostagem do sanitário seco, que a gente vai esvaziar agora e botar nas árvores frutíferas aqui. Não tem cheiro, né? E é basicamente terra. Quando a maré secar, eu vou cair na água. Quando a maré secar, eu vou cair na água. Eu sei, eu sou um carregador de água. Eu carrego água para o mar. Todos os bichos e as plantas têm as suas casinhas, têm as suas casinhas. Quem está abaixo vai receber a água de quem usou em cima. E a qualidade dessa água recebida vai determinar custos de tratamento, vai determinar a qualidade de vida para as pessoas, vai determinar a qualidade de vida dos alimentos que estão sendo produzidos. A legislação brasileira, a Lei de Águas,
ela, que é considerada inclusive uma lei muito moderna, nacional e internacionalmente, ela prevê alguns instrumentos importantes. O que eu queria destacar, em particular, que a gestão é por bacia hidrográfica, e não exclusivamente na visão da gestão pela divisão administrativa, porque obviamente a questão da natureza não observa essas convenções da divisão administrativa. E a segunda, que ela deve ser descentralizada e participativa, e aí os comitês de bacia hidrográfica assumem um papel importante. Nós temos comitês de bacia, que são instâncias onde você tem representação de governo, de usuários, e é essas instâncias que definem, né, como eu quero usar a minha água. Então é o próprio habitante daquele espaço que vai dizer se a água vai ser utilizada na irrigação, se vai ser utilizada na indústria, no abastecimento da cidade. E os comitês de bacia hidrográfica também, eles têm a responsabilidade prevista em lei de serem a primeira instância para a solução de conflitos. É uma assembleia na qual são discutidos os problemas relativos à oferta de água, à demanda de água, à quantidade e à qualidade da água. Mas no concreto, a grande metodologia do trabalho está no envolvimento das pessoas, no envolvimento das comunidades. Porque se nós não inaugurarmos a nova governança, nós não vamos sair dessa situação crítica em que nós estamos hoje envolvidos. Uma das coisas mais importantes que observei nos anos em que trabalhei como presidente do Comitê de Bacia do Paranaíba foi a importância do consenso. Muitas vezes leva muito tempo, as pessoas expõem seus pontos de vista, não querem ser convencidas de que outro ponto de vista pode ser possível, mas, enfim, chega-se a um consenso e, a partir desse consenso, as coisas fluem com muito mais tranquilidade, com muito mais naturalidade. Então, a gente percebe que no momento que o homem compreende o ambiente onde ele está inserido e a interconexão que ele tem naquele ambiente para com as pessoas que vivem lá, para com os elementos da natureza e dentro deles a água, ele faz sentido fazer a recuperação de nascentes, faz sentido fazer a preservação da mata ciliar, a conservação dos solos, a adequação de caminhos, ou seja, a partir daí ele percebe que ele não está fazendo por causa de uma lei, ou porque é uma lei que exige, mas ele está fazendo algo para a sua casa, que é a sua microbacia. Então, no momento em que você começa a desenvolver práticas que possibilite continuar utilizando a área com atividade econômica e possa produzir nela serviços ambientais, essa para mim é a grande resposta que a gente pode dar, é o grande caminho que a gente tem para a recuperação ambiental. Então, assim, nossa orientação do nosso trabalho é sempre para aumentar a vida no lugar, de preferência com florestas, e fazer com que o ser humano seja incluído na floresta. Então, fazer com que as áreas de conservação sejam também áreas de produção e fazer com que o ser humano possa ter uma ação benéfica no sistema. The second most important part about water and cooperation is water has to be a commons if it has to be conserved. Exploitation can happen through privatization. Conservation can only happen through a collective commitment to the protection of the commons. And this is not a new invention, it's a question of rejuvenating systems that have kept humanity alive and ecosystems alive. Communitization of water, democratization of the water. If we can initiate, and all government of the globe can initiate in the democratization of the water, so we can say, yes, this is the real cooperation in water. Porque na natureza, originalmente, todos os seres cooperam entre si com a vida, né? Então, por exemplo, esses micro-organismos que foram chamados agora micro-organismos eficientes pela ciência, que descobriu eles, mas eles já sempre existiram. Eles são os caras que decompõem aquela florestona para poder, aquele solo que é tão pouco profundo, está sempre ali alimentando aquelas árvores gigantescas. Por isso que a cobertura das árvores é importante para acumular água. Onde elas estão, elas abrem canais e ali incorpora água. Eu podei as mangas e houve a clareira e a vegetação veio, entendeu? E com a decomposição
da própria madeira, já vai recuperando o solo e é todo um processo. Você vai fazer a poda dentro do sistema, aí muda toda a micorriza das plantas. Em vez de envelhecimento, seja envelhecimento que faz secar, seja acumulação, vem a informação de novo crescimento. Novo crescimento cria um ambiente higroscópico, seja que chupa água, que disponibiliza água para o sistema. E agora, com o aumento de crescimento, depois que vem resultando da poda, aumenta a taxa fotossintética do sistema, aumenta a taxa fotossintética, esfria o clima e começa a chover. Tá, o círculo está fechado. Se você faz o contrário, você cria deserto. O seco deserto está tomando conta do planeta. A água doce, bebível, potável está acabando. Poluição, devastação, queimadas, desequilíbrio mental, desequilíbrio do meio ambiente. Segundo as previsões dos cientistas, de padres, de pastores e budistas, de ciganos, pais de santos, Hare Krishnas, o tempo vai secar e o sol vai carcomer, e água pra beber não vai ter, água pra lavar não vai dar, água pra benzer e água pra nadar. Nada. We not water catch for our life. We catch for the nature, for the river, for the birds. Primeiro, reflorestar a nossa terra, as nascentes dos rios, as nascentes dos igarapés, cuidar dos animais que estavam ali já quase na fase de extinção, muitas espécies. Quando falamos de água e espiritualidade, nós estamos falando de um resgate da sacralidade da água. Estamos falando de acordarmos para perceber a água como algo além de uma substância que é inodora, incolor, insípida, né, e que nos mata a sede, mas para falarmos que é realmente a fonte da vida. Eu acho que nós estamos nos aproximando mais da nossa própria vida, da nossa própria essência de seres vivos, quando passamos a olhar a água desse ponto de vista diferente, desse ponto de vista que está relacionado com a nossa espiritualidade, que está relacionado com a nossa cultura, que está relacionado com coisas que são imateriais e intangíveis. 水と接して勉強して26年になりますけども、私のたどり着いた水の本質とは、水とは神の代理なり、あるいは神そのものであるという考え方です。 Eu acho que falta exatamente esse sentido mais assim profundo, né, mais cultural, mais até espiritual, né? Acho que se cada pessoa ele tomar consciência da água, né? Da água, assim, agradecer a água e valorizar aquela água, né? Tomar conta dela, cuidar dela, assim, sabe? Isso vai já mudando aquele sentido do recurso. E o Pacto das Águas começa de novo com uma coisa fantástica, riquíssima, que é reencontrar a espiritualidade da água, porque começa com a mística da água, de forma que nós possamos definitivamente sepultar esse equívoco mecanicista, absolutamente linear, vencido, de ver tudo recurso e ver em tudo mercadoria. Você não simplesmente faz a gestão da água como um recurso
hídrico, mas como um ente que perpassa pelas nossas vidas de uma forma muito mais ampla. Então não é possível pensar a gestão da água também sem considerar os aspectos culturais. Não dá para pensar em fazer indiscriminadamente obras ou tomar uma ou outra medida sem que o aspecto cultural seja considerado. Cada vez mais no Brasil e internacionalmente, uma boa gestão da água precisa reconhecer todas as dimensões que a água tem. Os grandes desafios que o mundo enfrenta hoje, seja o uso racional dos recursos finitos, inclusive e principalmente a água, a segurança alimentar, a segurança energética, a proteção da biodiversidade, a proteção dos oceanos, ou aquecimento global, todos são problemas em que o conhecimento necessário, ele não vem de uma disciplina só. Ele vem de uma conjunção inteligente de disciplinas, criando um conhecimento interdisciplinar e até, em alguns casos, transdisciplinar. É preciso que a palavra cooperação entre em cena, desde a pesquisa, a gestão, a ação educativa, o uso econômico em todas as suas formas. Aí eu acho que a gente, se tivermos uma visão, digamos, mais holística, mais transdisciplinar também, nós vamos conseguir certamente mudar esse panorama. Well, the most important thing for spiritualization or vitalization or even interdisciplinary approach to water is first of all to change the worldview. If the worldview remains one based on matter, then forever and forever we'll think that water is just H2O. We have to generalize the concept of water. Every quantity, like water, air, that is vital to our nutrition, vital to our existence and well-being, contains more than just the physical. This concept has to be introduced in our schools, in our colleges, especially in our medical profession. Eu vejo que trabalhar a questão da água necessariamente tem que ser de forma transdisciplinar, inclusive a partir do diálogo de saberes, do saber tradicional, popular, com o saber científico, e mesmo no saber científico ser multidisciplinar. E aqui nós estamos alinhando esses conhecimentos com as demais vivências da Terra para que elas passem a saber de onde ela bebe água, de como ela bebe água, de onde ela tira água, por que ela tem água. Essa abordagem transdisciplinar vai para além da questão de disciplinas, porque também considera a relação espiritual com a água, a relação afetiva com a água, a nossa relação mais essencial, né? Well, we have to bring quantum physics together with the medical doctors, together with the nutritionists, together with the vital energy masters like Tai Chi and Qigong and Prana. Those people know a lot about vital energy that science does not know. If we bring all these groups together, plus the experimental data, and people open-mindedly study what is actually the case, the quantum theory of vital energy of water plus the data on vital energy of water, then I think we can do it. I think we can do it because data is improving every day. 私は科学者ではないので、ただ純粋に水の操つ美を求めてきています。で、それを始めて19年になります。で、この間に取りためたデータはもう数万件になります。で、それを全部保管してあります。で、それを科学者の方々に自由に提供いたしますので、例えば同じ六角形でもこういう六角形があるとか、いろいろ一つの傾向性があるわけですね。そういったものを科学的なそのサイドから、研究してもらいたいというのもあります。Tudo que é vivo se alimenta da capacidade da água de gerar diversidade. Então eu vejo que é muito importante que um paradigma transdisciplinar com troca de saberes se afirme. Mas eu diria que nós estamos ainda na transição
E toda a fase de transição implica em resistência. É a resistência do velho em relação ao novo, né? Essa resistência a gente vê entre as gerações, mas termina que o novo, por uma questão histórica, cedo ou tarde vai prevalecer. Então esse trabalho, junto com a comunidade das ribeirinhas, com as pessoas do litoral, que também a gente trabalhou no Ano Internacional da Água, com a Unesco, com a CNBB. Então é juntar a religiosidade, a espiritualidade, juntar os artistas, juntar os ecologistas, juntar os estudiosos, né, os cientistas, e não separar essa coisa para a questão ecológica de arte, ciência e espiritualidade, porque sempre esteve junto. A separatividade é que deixou o mundo na situação que está. All my work on water has been transdisciplinary, because it's sadly those who were taught civil engineering, how to build a dam on a river, who are called today's water hydrologists, but they are not hydrologists, because they're not really learning from the water, about its flow, about its renewal, etc. And for me, the transdisciplinary teachers were the women of Chipko, who connected water to the trees, who connected water to the soil, who connected water to the air. Today we are realizing climate havoc is about water. Too much flood, or too much of a drought, or too intense a cyclone. It's all about too much or too little water. Se você perceber, essas pessoas que estão trazendo tecnologias diferenciadas para otimizar os processos da natureza, ou para rejardinar o planeta Terra, como tem uma indiana que trabalha nessa direção, um trabalho fabuloso, nós somos, de certa maneira, estamos rejardinando. Existe muita gente já trabalhando nessa direção. E o que mais me comove nessas pessoas é que não é somente uma ideia racional. É muito mais que isso. É uma proposta de mudança de vida. Então elas mudam suas vidas, elas vivem na simplicidade voluntária. Que eu acredito que a simplicidade voluntária seja muito importante ser cultivado como uma nova cultura. Muita gente fala assim para nós, os índios é pobre. Hoje é pobre porque não tem televisão, porque não tem freezer, porque não tem carro, porque não tem isso, porque não tem luz. Não são pobres não. Pobre é quem tem esse espírito que pensa isso. Nós somos ricos, porque nós vivemos no meio da mata, não precisamos de luz elétrica, nós não precisamos de freezer, nós não precisamos de esse tipo de coisa. Eu acredito muito no jovem de hoje. Ele tem muito mais preocupação de corrigir o erro do passado. Muitos universitários, ele tem essa preocupação com o planeta. Ah, sou todo água de nascente, pingo, filete, córrego, riacho, rio que se ergue no espaço pra alegria de ser mar. Even in my region in the Himalaya, how the recognition that water is harvested by the roots of the trees, by the organic soils. These are all the new systems of knowledge that are emerging through ecological science. And that's where we need to combine practices that have lasted centuries with a new knowledge that is overcoming the mechanistic idea of water as a thing, as stuff, as property, to water as the flow of life. So when one hand conservation and other hand make discipline, so in 21st century second decade, where the all small river going dry and dead, so we can rejuvenate like my river. My 7 river is now today flowing, and my Bhagani river is flowing. Now you are standing in the bank of the Bhagani river and you can see that river. You can see the flow. Tá. Pensa, aquilo vida é fluxo, vida não é conserva. Vamos parar de fazer parques para a exclusão daquele que deveria viver exatamente naquele lugar, seja próximo da água. Próximo da água seja o lugar para animal de porte grande. Vamos parar aquilo, vamos
criar agroecossistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais do local. Aí não vamos chegar para Cerrado Campo Limpo, senão vamos chegar para a floresta. Die Natur fragen, die Erde, die Natur mitdenken, dich hineinversetzen in dein Gegenüber, so wirst du alles erfahren, was du brauchst. Vou repetir uma coisa aqui que é sabida de todos, né? Nós somos água, o mundo é feito de água, aqui entre nós há água. Tudo que a gente tem no mundo está relacionado com a água, todas as nossas atividades estão relacionadas com a água, toda a nossa vida está relacionada com a água, todos os nossos alimentos estão relacionados com a água. Nós somos água, portanto, nós estamos tratando de nós mesmos. E eu acho que olhar para a água, olhar para nós mesmos, é parte do desenvolvimento. E acredito que esse Ano Internacional da Cooperação em torno da água tem um papel muito importante nessa direção, na medida em que chama a atenção não só para a cooperação econômica ou para a cooperação técnica, mas também para a cooperação entre seres humanos que estão buscando preservar, conservar e utilizar de maneira racional, com maior respeito, dando maior valor àquilo que é a nossa própria essência, que é a água. As florestas são água organizada. E as florestas, elas são fundamentais para o ciclo, para a dinâmica da água. Então, assim, não é à toa que o planeta teve como estratégia a cobertura florestal. É como se fosse uma pele do planeta. Então, é muito importante para você manter os níveis nas nascentes, por exemplo, de água nas nascentes. Quando você tira a floresta, o nível do lençol freático baixa e aí as nascentes secam. Meu sonho é que a gente possa florestar todo o nosso Brasil com as pessoas incluídas, por isso agrofloresta. By the way, scientists all over the world, a small fraction indeed, but still all over the world are waking up to the idea that reality is not matter, reality is consciousness. So we already have a good beginning for a consciousness-based science. If the consciousness-based science become more and more widespread, the idea of water being spiritual, idea of water having a vital component will also become widespread. As it is widespread, people themselves will ask the question, is chemical treatment of water doing us justice? Is chemical treatment of water, too much chemical treatment of water, robbing us of the vital energy that we need for our well-being? Então eu quero muito que cada uma dessas pessoas que toma banho de água, que bebe água, que cozinha comida e come todos os dias, que preste atenção, que ajudem a criar um novo momento. Um respeito pela nossa passagem aqui nesse planeta azul, né? É importante resgatar isso, que a gente, daqui a 50 anos, eu não vou estar aqui mais, já passei, então eu tenho que ter muito respeito com tudo isso que está aqui. As grandes mudanças ocorrem no interior de grandes crises. A crise tem um momento caótico, em que ela destrói, e no segundo momento ela é generativa, cria novas ordens, dá um salto de qualidade para um novo curso da história. Well, because I'm not a mechanistic scientist or a mechanistic philosopher, I'm a quantum theorist. This is something I have learned, both as a lesson in life and a way of thought, that everything is an unfolding of potential. And that potential is influenced by how we, as participants and observers, contribute. There is no certainty, and that's why I don't have to be either a pessimist or an optimist. I don't have to be a pessimist because there is no guarantee that humanity will continue to be stupid and greedy. Então eu acho que nós não estamos longe desse grande impasse que obrigará a humanidade a uma decisão que englobe a todos, porque dessa vez não há uma arca de Noé. Ou nos salvamos todos ou afundamos todos. There is a small possibility we will become more conscious beings on the planet, and I hang everything on that possibility. Eu sou positiva, eu sou uma pessoa esperançosa, positiva. Eu acredito que esse grito que está na rua, ele é uma chamada para quem acha que tem consciência de alguma coisa, de mobilizar também, e quem não tem consciência de nada também
não conseguir dormir direito de noite. Começar formar uma busca, um outro grau de busca, né? Mais coletivo, cooperativo, né? Que tenhamos uma sobriedade compartida que permite que todos tenham o suficiente e o decente para comer, para beber, para habitar. Acho que isso está dentro das possibilidades humanas. Eu acredito que esse é o sentido da própria evolução. E como religioso eu diria que é também o propósito do próprio Criador. É quando vejo o leito sujo e seco de um rio santo, que deu além de água e peixe, bênção e riso, que deu de vida, e agora a morte é o sono que engana os vivos. Eu vivo porque transcendo essas dores, transformo, transmuto amando e luzindo, ergo a minha voz. Cidadã, consigo ver o amanhã. Sou